Essa receita era servida todo domingo nas casas brasileiras. E hoje, vender esse ingrediente é crime. Seus avós comiam 12 coisas que você não vai acreditar. Uma delas foi até proibida pelo governo. Então fica até o final que eu vou te revelar qual é. 29 de outubro de 1929. A Bolsa de Nova York quebra e o mundo entra na maior crise econômica da história moderna. No Brasil, o café, nossa principal exportação, despenca de preço. Fazendeiros queimam sacas inteiras porque não vale a pena vender. Milhões de brasileiros ficam desempregados da noite pro dia. Nas cidades, famílias inteiras dormem na rua. No campo, a seca do Nordeste piora tudo. E é nesse cenário de fome real e de desespero que o povo brasileiro criou receitas de sobrevivência. Não era sobre sabor, era sobre poder alimentar seus filhos e netos e não morrer de fome. Hoje eu vou te mostrar 12 dessas receitas. Receitas que seus avós, bisavós faziam toda semana. Receitas que aproveitavam tudo: ossos, vísceras, cascas, sobras. Receitas que hoje, algumas nem podem mais existir. E olha, se você quer aprender mais receitas detalhadas que contam a história do nosso Brasil, eu preparei um e-book completo com ingredientes, medidas e passo a passo de mais de 60 receitas clássicas que eu aposto que a sua avó fazia. O link está aqui embaixo no comentário fixado. Mas agora sim, vamos às receitas. Vamos começar pela mais pesada, sarapatel. A receita que aproveitava até o sangue do porco. Hoje você não consegue mais comprar sangue fresco assim. É proibido vender sem tratamento industrial. Mas na década de 30, quando uma família matava o porco, geralmente uma vez por ano em festa, nada podia ser desperdiçado. O sarapatel é nordestino raiz. Pernambuco, Bahia, Paraíba. Vem da palavra sarrabulho, que significa mistura de restos. E era literalmente isso: fígado, coração, rim, língua, bofe. Tudo que não tinha valor ia para o sarapatel. E o sangue? O sangue era o ouro. Dava cor, sabor, engrossava o molho. Trabalhadores rurais, famílias pobres do interior. Era comida de dia de festa, porque significava que tinha um porco para matar. Mas também era comida de sobrevivência, porque aproveitava partes que iam para o lixo. Se picava tudo miúdo e com muito alho, cebola, pimenta, vinagre. O vinagre era essencial. Tirava o gosto forte do sangue e conservava. Olha isso, o sangue transformava completamente. Ficava negro, denso. Servia com farinha de mandioca ou angu. Uma panela dessa chegava a alimentar 10 até 15 pessoas. E olha, se você achou isso pesado, espera, porque a receita número 7 é feita com estômago de boi. Isso mesmo. Agora, um respiro. Bolinho de arroz velho. Parece simples, quase fofo, né? Mas essa receita representa algo fundamental da época. Nada, absolutamente nada era jogado fora. Arroz sobrou de ontem, virava bolinho. Arroz sobrou de anteontem, virava bolinho. Arroz está duro, esfarelando, bolinho. Essa receita é de todo o Brasil. Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Onde tinha arroz, tinha bolinho de sobra. Especialmente em São Paulo, no interior caipira. As mães faziam para os filhos levarem para a roça. Era a marmita. O preparo era simples. Arroz velho amassado, um ovo se tivesse, muitas vezes não tinha. Farinha de trigo ou fubá para dar liga. O tempero? Sal e alho. Ter cebolinha era um luxo. Fritava em banha de porco, que era o que tinha. O óleo era caro. Crocante por fora, macio por dentro. E o mais importante, rendia. Essa imagem pode causar estranhamento hoje. Mas por muito tempo,
era só comida de domingo. Língua de boi, inteira, pesava quase 2 quilos. E na década de 30, custava centavos, simplesmente porque ninguém queria. Os cortes nobres como alcatra, filé mignon, contrafilé, iam para a elite. O que sobrava? Língua, rabo, tripas. Acabava no prato do povo. Nas feiras livres, no fim do dia, o açougueiro dava a língua para quem estivesse por ali, para não estragar até segunda-feira. E o que era descarte, virava banquete nas mãos certas. Famílias operárias, imigrantes italianos, portugueses, espanhóis, já acostumados com miúdos na Europa, trouxeram seus jeitos de preparo. E os brasileiros aprenderam rápido, porque era barato, porque rendia. A língua precisava tempo. Cozinhava por 3, 4 horas com sal, alho, louro e paciência. Depois vinha o ritual: tirar a pele grossa e inteira e revelar a carne rosada, suculenta, macia por dentro. Fatiava-se bem fino, e uma língua alimentava a família por dias. Comia-se fria, em sanduíche ou refogada com cebola no almoço do dia seguinte. Hoje tem quem torça o nariz, principalmente as gerações mais novas. Mas naquela época, comer língua era até considerado coisa fina entre os pobres. A língua te assustou? Então segura essa informação. A receita número 7 é feita com uma parte ainda mais ignorada. E eu vou te mostrar todo o processo. Poucas coisas falam tanto sobre o Brasil quanto essa aqui. Virado de feijão. Se você cresceu por aqui, tem grandes chances de já ter visto sua avó fazer. E nem chamava assim, né? Era só aproveitar o feijão de ontem. Por que era isso? O feijão que sobrou do almoço, em vez de ir direto para o micro-ondas, virava outra coisa. Mas mais do que uma receita, o virado era uma resposta cultural. Um jeito de dar volta na rotina, na crise, na fome. Durante a crise de 29, o feijão era o centro da alimentação. Mas repetir o mesmo prato todos os dias não dava, enjoava, ficava triste. A solução? Transformar, reinventar, virar. O virado surgiu em São Paulo, raiz caipira, mas ganhou versões por Minas, pelo Nordeste. Cada canto com seu nome, seu jeito, seus temperos. No fundo, todo lugar tinha um virado, mesmo que não chamasse assim. E o mais bonito, não era só comida de pobre, era de todo mundo. A diferença estava nos ingredientes. Quem tinha mais jogava linguiça, torresmo, ovo frito. Quem tinha pouco colocava farinha, só farinha. E pronto. O preparo era direto. Feijão do dia anterior, refogado com alho, cebola e depois farinha de mandioca, generosa. A farinha absorvia o caldo, engrossava tudo, virava quase uma farofa úmida. Mudava o cheiro, a textura, mudava o humor do prato. De uma panela que daria para 4 pessoas, o virado alimentava 8. Era a mágica da farinha, esticar o que parecia não dar. Era o improviso virando solução. E pensar que tudo isso nasceu do desejo de não repetir a mesma coisa 2 vezes, de não desperdiçar nada e de encontrar prazer até onde não havia abundância. E se até aqui a gente falou de sobras e miúdos, a próxima receita vai além. Porque o próximo prato era feito com ossos, literalmente. Ossos que o açougueiro dava, porque ninguém queria. Agora a coisa engrossa, literalmente, porque o que vem a seguir não era só comida, era sobrevivência pura. Mocotó, pé de boi, inteiro, com casco, cartilagem, pelo. Nos anos 30, ninguém comprava isso. O açougueiro dava mesmo, porque era resto, descarte, ia para o lixo, ou no máximo para a ração de cachorro. Mas no final do dia, lá estavam as famílias humildes. Ô seu Zé, tem um ossinho aí? E ele respondia, leva esses pés, isso aí não serve para nada. Só que servia. E como servia?
O mocotó virou a salvação de muita casa, principalmente em São Paulo, capital, periferias, interiorzão, e também no Nordeste, onde ele ganhou o status de tradição popular. Mais tarde, até virou prato de boteco. Mas a origem era outra: cozinha da pobreza, crise, força. Quem comia? Trabalhadores braçais, operários, gente que vivia de sol, terra e cimento. Era comida pesada para sustentar gente que trabalhava pesado. O preparo começava com uma limpeza quase ritual. Lavar, raspar, chamuscar o pé no fogo para tirar todos os pelos. Depois, panela. Cozinhava por 6, 8 horas, sem pressa. O objetivo era esse: dissolver tudo. Cartilagem, tutano, colágeno. Fazer daquilo um caldo espesso e nutritivo que tremia no prato como gelatina. Sim, gelatina. Porque o mocotó virava isso. Uma geleia salgada, quente, cheia de proteína. Comia-se com farinha, com arroz, ou puro. E o mais impressionante, alimentava uma família por dias e custava nada ou muito pouco. Essa era a mágica: transformar o que o açougue não queria em prato que sustentava a semana. Mocotó era para dar força. Agora vem o que sustentava: sem sal, sem gordura, sem firula. Só fubá, água e coragem. Angu, o pão nosso de cada dia. Sim, fubá, água e sal. É isso, só isso. E ainda assim, foi o que segurou o Brasil de pé em tempos de fome. Chamavam de angu no Sudeste, de polenta no Sul, de pirão de fubá no Nordeste. Mas no fundo era a mesma coisa. Na década de 30, tinha família que comia isso 3 vezes por dia. De manhã, com um gole de café misturado. No almoço, com feijão, se tivesse. À noite, puro, sem nada. E sabe o que é o angu? É humildade em forma de comida. Não tem carne, não tem gordura, não tem cor nem aroma. É o mínimo, o básico do básico. Mas era o suficiente para continuar. Fervia a água, jogava o fubá de uma vez e mexia, sem parar. Se parasse, embolava tudo. Era pesado, duro. Trabalho geralmente das mulheres. Meninas pequenas suando no fogão de lenha, mexendo por 15, 20 minutos. Com o braço doendo e o estômago também. E é aqui que mora o poder dessa receita. Ela não impressionava, não enchia os olhos, mas enchia o prato. E por muito tempo, isso era tudo. Você pode não lembrar, mas alguém da sua família comeu isso por necessidade. E é por isso que quase todo brasileiro tem uma memória ligada ao angu. Talvez sua avó servia com couve refogada, ou sua mãe fazia para não perder o feijão ralo. Ou talvez você mesmo comeu e nem sabia o nome. Mas uma coisa é certa: essa receita conecta gerações. É herança da luta, da escassez, da resistência. E agora, depois da base firme do angu, até aqui foram 6 receitas. E agora? Agora vem a que eu avisei desde o começo. Uma receita que as gerações atuais nem chegam perto. A receita feita com estômago de boi. E eu vou te mostrar cada parte do processo, desde limpar até servir. Sua aqui é o estômago de um boi, sim, inteiro, com rugas, com cheiro, com tudo. Lembra do aviso lá no começo? Que a receita número 7 ia ser pesada? É essa, dobradinha. No Nordeste, buchada. Um pedaço de carne que hoje assusta os mais jovens, mas que já foi prato de honra em dia de festa. Principalmente de quem é raiz de verdade. Na década de 30, isso não era carne de segunda nem de terceira. Em muitos lugares era lixo. Mas, nas mãos certas, virava banquete para uma família inteira. Hoje você compra ele limpinho no mercado, embalado, branquinho, cortado. Naquela época, o bucho vinha direto do matadouro, com tudo. Tudo mesmo, inclusive com isso que você está pensando. O processo começava cedo. Levar o bucho era quase um ritual. Com limão, com vinagre, com sal grosso, raspava com faca, esfregava e lavava de novo.
As mulheres passavam a manhã inteira só nisso. Era esforço, era cheiro, era dedicação. Mas quando ficava pronto, valia a pena. No Nordeste, era prato de vaqueiro, a feira, de celebração. Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, cada canto com seu tempero. E virou tradição. Minas também tinha a sua dobradinha. São Paulo adaptou com feijão branco. O conceito era o mesmo: transformar o rejeitado em banquete. Depois de limpo, o bucho ia para a panela. Cozinhava por horas com feijão, alho, cebola, louro. Absorvia o sabor, amolecia. E quando servia, era para 15, 20 pessoas fácil. Em festa de São João, em casamento pobre, em batizado, a buchada era a presença certa. Hoje, assusta os mais jovens. Mas, antigamente, era orgulho de mesa cheia. E se você achou isso forte, segura, porque ainda tem 5 receitas pela frente. E uma delas é feita com um ingrediente que hoje é crime comercializar. Então fica comigo até o final. E agora, sopa de casca. Sim, casca. Era isso que sobrava depois que se descascava o legume. E era isso que virava refeição. Essa receita não é só comida. É memória de fome. Fome real. Fome de barriga vazia. Não era aproveitar o legume. Era aproveitar o que sobrou dele. O que os outros jogavam fora. O que ia para porco, para lixo, para nada. Tinha em Minas, no interior de Goiás. No sertão seco do Nordeste. Mas, na real, tinha em todo lugar onde a pobreza mandava mais que a fome. Famílias que nem osso conseguiam de graça no açougue. Catavam o que o feirante deixava cair, o que ninguém mais queria. Guardavam as cascas, de batata, de mandioca, de cenoura, de chuchu, de abóbora. Ferviam com água, sal e alho. Só isso. Às vezes batia tudo e virava um purê ralo. Às vezes deixava os pedaços ali mesmo. Era o que tinha, servia em prato fundo direto da panela. E alimentava? Um pouco. As vitaminas estão nas cascas, mas era pouco, quase nada. A verdade é que o objetivo era encher a barriga com alguma coisa quente. Porque comida mesmo já não tinha mais. Hoje a gente joga fora a casca de batata sem nem pensar. Joga arroz que sobrou, leite vencido. Mas há menos de 100 anos, isso aqui era o aperitivo de muitas famílias brasileiras. O prato principal? Dormir. E com fome. E se isso aqui te pegou, prepara, porque ainda faltam 4 receitas. Uma delas misturava arroz com vísceras. Um prato forte com cheiro marcante, que ainda resiste nos cantos mais tradicionais do Brasil. Arroz com fressura, ou arroz com miúdo, ou arroz com fato. Depende de onde você nasceu. Mas o sabor, a origem e o sentido são os mesmos. Fígado, coração, rim, bofe, tudo picado, tudo junto, tudo no arroz. Esse era o prato do dia do abate. O dia que o animal era morto na fazenda, porque as vísceras não esperavam. Não tinha geladeira. Ou fazia no almoço, ou perdia. Interior de São Paulo, Goiás, Minas, família caipira, boia fria, vaqueiro, fazendeiro sem luxo. Todo mundo comia, todo mundo junto. Para quem não viveu isto, é fácil julgar, mas na época era motivo de orgulho servir isso. Porque tinha variedade de carne. Era raro, era especial, mas dava trabalho, tinha que limpar direito. O rim ficava de molho no vinagre. O bofe tinha que apertar para sair o ar. Quem já fez sabe do que eu tô falando. Refogava tudo com alho, cebola, tomate. As vísceras iam soltando cheiro, forte, visceral, marcante. Misturava com o arroz, mexia até o sabor pegar. O arroz ficava escuro, mas carregava ferro, proteína, sustância. Era um prato que usava tudo do bicho. E por isso mesmo, tinha sabor de respeito. E olha, a gente tá chegando no final. Faltam só 3 receitas. E antes da última, aquela que foi proibida por lei,
Tem duas que ainda resistem nas festas do interior e nas lembranças da infância. Vamos para a próxima? Quibebe, ou, como chamavam nas feiras, quibebe de pobre. É só isso, restos de abóbora cozida e amassada. Ponto. Mas esse prato diz muito sobre a comida brasileira de sobrevivência. A origem vem do Nordeste, especialmente da Bahia, e também do interior de Minas. O nome vem do tupi, quibebe, que significa papa, mingau. E por que usavam abóbora? Porque era o legume mais barato da feira. Rendia muito, custava quase nada e enchia a barriga. Era doce, naturalmente. As crianças comiam sem reclamar. Era comida de segunda, de terça, de quarta. Com sorte, na quinta vinha algo diferente. Famílias pobres urbanas, gente da roça. Muita gente alimentou filhos só com isso. Preparar era fácil. Cozinhava só com água e sal. Depois amassava até virar um purê grosso. Às vezes tinha um fio de óleo. Às vezes nem isso. O resultado? Simples, humilde, quente, doce. E acima de tudo, funcionava. Matava a fome, aquecia a barriga. A verdade é que esse prato é pedaço de história. De um Brasil que passou fome, mas que também soube criar comida com dignidade. E agora, faltam duas receitas. E antes da última, aquela que virou proibida por lei, tem algo importante que eu quero te mostrar. Olha, se você chegou até aqui, você é do time raiz. Sério? 93% das pessoas já foram embora, porque hoje tudo é corrido. Ninguém tem mais paciência. O povo vive no automático, celular na mão, cabeça cheia, coração vazio. Mas você está aqui, assistindo a história real, história do Brasil, história da sua família. E por isso, quero te mostrar uma coisa. Eu criei um e-book com mais de 60 receitas clássicas do nosso Brasilzão. Fiz isso por um motivo simples, para a gente não deixar a história do nosso país desaparecer da nossa mesa. São receitas que vêm de todas as regiões do Brasil, pratos salgados, doces antigos, bolos de roça, tem de tudo. Um verdadeiro tesouro digital, feito para guardar, reviver e quem sabe passar adiante. Mostrar para os filhos, para os netos, para quem nunca ouviu falar em broa de fubá ou em bolinho de chuva. O link está no comentário fixado aqui embaixo do vídeo. E agora sim, vamos para a penúltima receita. A última antes daquela que foi proibida por lei. Sopa de osso, ossos pelados, literalmente. Não tem carne, não tem gordura. É o que sobrou depois que tiraram tudo. E mesmo assim virava comida. Esses ossos o açougueiro dava. Leva aí que vai pro cachorro mesmo, diziam. E as famílias levavam. Levavam para casa e faziam refeição. Era comida de quem não tinha mais para onde correr. Gente que não podia comprar nem o fígado, nem o rim. Dependia da caridade do açougueiro. E mesmo assim, cozinhava com o que tinha. Primeiro quebrava os ossos, para soltar o tutano de dentro, a medula. Depois, fogo baixo 8, 10, 12 horas no fogão, dia inteiro cozinhando, a água ia sumindo. E o tutano derretia, saía pro caldo. Olha essa cor, esse amarelo é gordura pura, calórico. Nutritivo, salvava. O caldo era ralo, mas tinha força. Misturava com farinha de mandioca, virava pirão. A pessoa chupava o osso, raspava com os dentes, tirava o último fiapo. Um rápido momento de reflexão. Imagina a fome de verdade. Aquela que faz alguém chupar um osso branco, limpo. Não tem romance aqui, não tem nostalgia. É sobrevivência, crua, mas ainda assim era o que salvava, o que mantinha famílias de pé. E agora sim, chegamos à última, a receita que eu te avisei lá no começo, a que foi proibida por lei, porque o ingrediente não pode mais ser vendido. Vem ver. Miolo de boi,
Cérebro. Lembra do que eu te falei lá no começo? Essa era a receita, a que foi proibida. Desde 2001, por causa da crise da vaca louca na Europa, o Brasil proibiu a comercialização do cérebro bovino. Risco de encefalopatia espongiforme. Uma doença degenerativa grave. Hoje é crime vender. Não acha mais. Mas na década de 30 era comum, barato, presente nas feiras. E muita gente comia toda semana. Principalmente no sudeste urbano, São Paulo, Rio, Minas. Veio com os imigrantes italianos que já faziam o cervelo frito. Mas logo o brasileiro abraçou, porque custava pouco e virava comida fina para quem não podia pagar por mais. Curiosamente, entre os pobres era considerado especial, tipo comida de domingo. Hoje tem miolo frito, dava até orgulho. Tinha um gosto delicado, textura macia, e ainda se dizia que fazia bem para o cérebro. Tinha gente que dava para criança estudando, para ficar mais inteligente. Primeiro, se limpava muito bem. Retirava-se as membranas, veias. Deixava de molho em água com limão ou vinagre para tirar o sangue. Depois, cozinhava em água fervente. O miolo ficava firme, pronto para cortar. A textura, tipo um patê mais consistente. Empanava em farinha de trigo ou fubá e fritava em gordura quente, crocante por fora, cremoso por dentro, quase sem sabor próprio, mas com muita história. Essa foi a receita número 12, de ossos pelados, a cérebro frito, de sangue, a casca de legume, de falta, a criatividade. Essas foram as receitas de sobrevivência. Não eram gourmet, não eram enfeitadas, mas eram o que mantinha famílias vivas durante a maior crise econômica do século. Seus avós, seus bisavós passaram por isso. E com tudo isso, miolo, osso, casca, construíram história. Criaram o Brasil. Criaram você com dignidade, mesmo na pobreza. Hoje, a gente reclama do delivery que atrasou, do preço do almoço. Mas 90 anos atrás, era isso aqui. Vale lembrar, vale conhecer, vale respeitar, para nunca esquecer de onde a gente veio. Se você chegou até aqui, muito obrigado. De verdade, você faz parte dos menos de 5% que assistem até o fim. E isso diz muito. Diz que você se importa, que valoriza a nossa história. E isso é raro. Se inscreve no canal porque tem muito mais história brasileira vindo aí. Receitas, curiosidades, histórias esquecidos. Agora, se quiser aproveitar para descobrir receitas raiz que seus avós faziam, ou até mesmo relembrá-las para poder passar adiante para seus filhos e netos. O link do e-book com mais de 60 receitas tradicionais da nossa cultura brasileira está aqui embaixo, no comentário fixado. E antes de ir embora, me conta uma coisa. Qual dessas receitas suas avós faziam? Ou seus pais? Ou você mesmo? Tem alguma história de comida de sobrevivência na sua família? Comenta aqui. Eu sempre leio todos os comentários. De verdade. E claro, já deixa o like. Ajuda demais o vídeo a chegar em mais gente que precisa lembrar de onde veio. Chegamos ao final de mais um capítulo da série Expedição Temperos do Brasil. Até logo!